Bem-vindos a mais um novo episódio do Parar para Vender. Neste oitavo episódio, nós falamos sobre vendas e prospecção comercial. Esta tarefa, a prospecção comercial, é a etapa inicial de qualquer processo comercial. Sem prospecção, nós não conseguimos obter fechos. Ora bom, eu peço que analisem, estejam atentos. Se tiverem alguma dúvida, podem me enviar um e-mail, podem me encontrar nas redes sociais e esclarecer qualquer dúvida que tenham. Ouçam até ao fim, porque vamos ter um bónus. Até já! Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Desta vez estou sozinho, não tenho nenhum convidado, portanto, terei apenas a vossa companhia. Portanto, olhem, dentro daquilo que seja o vosso interesse, peço que participem, que enviem comentários, de forma a tornarmos isto o mais dinâmico possível. Nós então vamos falar sobre vendas e prospecção comercial. A prospecção comercial é a atividade no topo do funil de vendas, portanto, dentro daquilo que é o funil de vendas, portanto, a descrição de todo o processo comercial, nós então vamos ver que tudo inicia através de um processo que é o processo da prospecção comercial. Sendo assim, o que é que eu vos gostaria de comentar sobre esta atividade? Em primeiro lugar, convém nós verificarmos o que é isto de prospecção. Okay? O que é isto de prospectar? Okay? Então, tendo em conta isso, o que é que nós verificamos? Eu gosto muito, para quem me conhece e já assistiu às minhas formações, quer online, quer presenciais, sabe que eu gosto muito do dicionário online, o Primeirã. Ok? E então, de acordo com este dicionário online, prospectar, portanto, o ato da prospecção, é procurar jazidas de minerais no terreno, ok? Isso é prospecção. Mas também temos então aqui que é examinar minuciosamente e com método. Depois temos aqui que em sentido figurado é estudar as possibilidades de ampliação de uma clientela. Ora bom, não nos vamos focar aqui no sentido figurado, vamos aqui mais acima. E então temos que é examinar minuciosamente e com método. Então o que é que isto significa? Significa que para nós fazermos esta atividade, que é tão fundamental naquilo que é a nossa atividade comercial, nós então vamos ter que ter um método para fazer esta prospecção. E é exatamente este o objetivo que nós aqui temos. Ou seja, o objetivo é nós, hoje, identificarmos qual o método para nós exercermos esta prospecção. Ok? Como é que eu vou examinar? Como é que eu vou detectar onde é que eu vou examinar? E que método é que eu vou seguir? Porque aquilo que nós vamos ver vai ser o quê? É que a prospecção é o oxigênio das vendas, tal como eu indiquei quando eu publicitei este episódio do Parar para Vender. E porquê é que é o oxigênio das vendas? Ora bom, por uma questão muito simples. Este é o funil de vendas, não é? Reparem, nós temos então que tudo inicia com a prospecção. Quando nós começamos a prospecção, existem vários objetivos, mas um dos objetivos então é a marcação de reuniões. Eu depois vou qualificar o cliente, vou tentar identificar as necessidades, apresento a proposta, tenho as objeções, mas reparem numa coisa, eu só consigo cumprir cada uma destas atividades se eu inicialmente fizer uma coisa que é prospecção. Tudo inicia com este passo, tudo inicia com esta atitude, tudo inicia com esta análise prévia, tal como está aqui, como examinar, tudo inicia com este exame minucioso e com método, ok?
Eu, se não fizer prospecção, não posso conseguir ter aquilo que os vendedores mais gostam, que é fechos. Portanto, não faz sentido eu estar à espera de ter fechos, de conquistar novos clientes para, para manter aquilo que é o fluxo do meu funil de vendas. Eu só fazendo prospecção é que eu consigo fechos. Eu só tendo fechos é que eu consigo atingir os meus objetivos. Eu só atingindo os meus objetivos, só dessa forma é que eu vou ganhar comissões. A partir daí, tudo bem, nós temos então o acompanhamento e entrega, temos a venda repetida e referências, mas isto só é possível se eu fizer prospecção. Estão aí alguns comerciais, alguns vendedores, enquanto almoçam, a pensar assim: ok, ó Eduardo, olha, isso é verdade, epá, mas eu neste momento já não preciso de fazer prospecção. E eu já não preciso fazer prospecção porque eu neste momento já tenho uma boa carteira de clientes. Eu digo-vos, é essa malta, sem querer ser pessimista, gosto de pagar em números. E aquilo que dizem os números é que, em média, as empresas perdem 14% dos seus clientes. O que é que isto significa? Se eu não mantiver o meu funil cheio, ou seja, se eu não mantiver um número interessante de possíveis potenciais clientes, de propostas que eu esteja sempre a apresentar, significa que eu mais tarde ou mais cedo mais tarde ou mais cedo, perdão, deixo de ter negócios para gerir. Ok? Portanto, o que aqui é importante é, então, eu manter o meu funil cheio. E a única forma de eu manter o meu funil cheio é trabalhar na vertical para o encher, tenho então que fazer isto, que é prospeção. Não existe outra forma. Numa altura em que nós estamos numa situação financeira mais difícil do que aquela que vivíamos até há pouco tempo, significa que esta atividade ainda mais importante se tornou. Esta atividade ainda ganhou outro tipo de relevância. Então, aquilo que nós vamos ter aqui e aquilo que nós vamos fazer vai ser o quê? Verificar qual é a atitude que nós devemos ter perante a prospecção. E isto que eu quero dizer é uma coisa relativamente simples, que é o seguinte: vai ser, eu tendo em conta aquilo que é prospecção, a prospecção vai deixar de ser uma coisa chata, aborrecida? Não, não vai. Mas antes de mais convém fazermos aqui uma coisa que é pensarmos, porquê é que nos custa tanto fazer prospecção? E essa pergunta é relativamente simples de responder. A nós todos, eu não conheço nenhum vendedor que não lhe custe fazer prospecção. A mim também me custa. Mas aquilo que eu sei é que se eu não fizer prospecção, não vou conseguir fechar negócios. Ponto. Em termos médios, considerando o setor total da economia, por cada 100 chamadas que eu faça, 100 chamadas frias, vai haver 10 pessoas que vão manifestar interesse. Então custa-nos tanto fazer prospecção por uma coisa muito simples. É que a todos nós nos custa a rejeição. Então, se a todos nós nos custa a rejeição, aquilo que nós começamos a fazer é fugir da dor. Porquê? Epá, porque efetivamente fazer prospecção implica aqui o quê? Primeiro, implica aqui um grande desgaste mental. O que é que acontece? Epá, se eu estou muito tempo a fazer prospecção, é normal que haja vá acontecer que haja muito desgaste mental, muita rejeição. Segundo ponto que também acontece, há de haver, havemos de apanhar potenciais clientes que estão a viver um mau momento e nós vamos acabar por ser o saco de boxe deles. Portanto, há algum dia que não lhe esteja a correr bem, ainda por cima aparece um vendedor a interromper-lhe uma determinada tarefa, então aquilo que ele vai fazer é descarregar sobre nós. Então, nós começamos a focar-nos não em cada 100 chamadas nos 10 potenciais clientes com interesse, mas começamos a focar-nos que em cada 100 chamadas há 90 que nos vão dizer que não. E se nós nos começamos a focar naquilo que é o aspecto negativo,
significa que eu deixo de fazer prospecção, e se eu deixo de fazer prospecção, vai acontecer uma coisa que é, eu não tenho o meu funil cheio. E se eu não tenho o meu funil cheio, tal como nós já vimos, eu não consigo apresentar propostas e eu não consigo obter fechos. Portanto, a única forma que eu aqui tenho de obter fechos, tal como já vimos, é a prospecção. Então, devido a esta situação que eu vos acabei agora de descrever, nós começamos a, como é que eu vou dizer, a sabotar o nosso próprio trabalho. E como é que nós sabotamos o nosso próprio trabalho? Primeiro, com procrastinação. O que é que nós começamos a fazer? Começamos a fazer uma coisa relativamente simples, que é de nós inconscientemente sabemos que aquilo nos vai custar, e então o que é que fazemos? Ora bom, se calhar é melhor fazer prospecção. Bem, vamos fazer prospecção. Epá, espera aí, eu tenho uns e-mails para enviar. Olha, faço prospecção para depois, porque fazer esta tarefa também é importante. Depois, o que é que nós começamos a fazer? Ora bom, vamos então fazer prospecção. Não, espera aí. Eu ouvi dizer que a atividade de prospecção corre muito melhor se eu tiver a secretária limpa. E então começamos nós a limpar a secretária, a fazer arquivo. Quer dizer, começamos a criar desculpas para não fazermos aquilo que mais nos custa. Porquê? Porque nós, seres humanos, aquilo que fazemos é o quê? É procurar o prazer e fugir da dor. Ora bom, é verdade que vocês estão a fugir da dor. E eu também o faço, ok? Portanto, eu quando estou nesse processo, eu também estou a fugir da dor. Aquilo que nós temos que estar conscientes é de uma coisa muito simples. É que da mesma forma que eu fujo da dor, também estou a fugir do prazer. Porquê? Porque nós já vimos que se eu não fizer prospecção, eu não vou ter fechos. Então, a atividade da prospecção é ou não é fundamental? É. Então não vale a pena eu estar a procrastinar. Significa então aqui uma coisa que é o quê? Significa que é necessário eu ter uma autodisciplina. Vamos então ao outro ponto, que é algo que nos impede, que é o quê? O perfeccionismo. O perfeccionismo é algo que também nos impede muitas vezes de fazermos prospecção. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos é o quê? Começarmos a procurar mil e uma informações, mil e uma formas de termos desculpas para contactarmos uma empresa. E então começamos mais uma vez a sabotar-nos e dizer assim: epá, eu ainda não tenho informação suficiente para contactar esta empresa. E então começamos, mais uma vez, a adiar. Porquê? Porque a informação que nós temos não é perfeita, então nós não fazemos. Ora bom, há uma frase que eu gosto muito em vendas que é mais vale feito que perfeito. Se eu não consigo reunir toda a informação, muito bem, não terei toda a informação perfeita, mas então vamos avançar. Vamos contactar esta gente com a informação que eu tenho, ok? A seguir, o que é que existe? Muita gente, muitos vendedores, entram num processo de paralisia, que é o quê? Até conseguem determinar quando vão fazer a prospecção, até conseguem reunir a informação, mas depois começam a entrar num looping de perguntas. E se a secretária me desliga o telefone na cara? E se não gostam do meu serviço? E se a minha voz for irritante? E se... E então o que é que acontece? Com tantos e ses, as pessoas não fazem aquilo que é o mais importante, que é o quê? Fazer prospecção. E porquê? Porque sem prospecção nós não vamos ter fechos. Então como é que eu consigo resolver cada um destes problemas? Ora bom, em termos de procrastinação, eu tenho que ter autodisciplina, ok? Eu tenho que saber, muito bem, o que é que eu tenho que fazer? Ora bom, aquilo que eu vou ter que fazer é uma coisa muito simples. Vou ter que fazer esta atividade, porque esta atividade é importante para aquela que é a minha tarefa.
Quando é que eu vou fazer? Muito bem. Vamos então fixar dentro da nossa agenda qual o melhor momento para nós fazermos isso. E o que é que eu aí vos quero dizer? Eu aí quero vos dizer que, nessa altura, vocês têm que encarar esse bloco como uma reunião. Vamos então esclarecer. Vocês estão reunidos com o cliente e vocês, enquanto estão reunidos presencialmente com o cliente, não vão ver o vosso e-mail. Não vão ver se chegaram mais e-mails, não vão ver, sei lá, não vão ver as novidades no Facebook, não vão ver as novidades no LinkedIn. Então, aquilo que fazem é o quê? Estão naquela reunião. Então, aquilo que vocês têm que fazer é uma coisa exatamente igual. É considerar este tempo dedicado à prospecção comercial como uma atividade tão importante, porque também é verdade, uma atividade tão importante como estar reunido com um cliente. Portanto, vocês dedicam-se àquilo, não se vão dedicar a outra coisa. A seguir, temos o perfeccionismo. E então, como é que eu resolvo o perfeccionismo? É pá, muito simples. Aquilo que eu tenho que fazer é, antes de contactar um cliente, ir a 4 sítios. Google, site, ir ao Google Notícias, verificar se há notícias sobre aquela empresa. Isto aqui, estando a falar claramente num negócio business to business, num negócio entre empresas, e ir ao LinkedIn procurar informações. Okay? Esta dica também é importante em termos de negócio entre empresas. Depois temos aqui uma questão que é a paralisia. Ok? E aqui aquilo que eu tenho que fazer é ser resistente àquilo que é chamada e se, e se, e se. Porquê? Epá, porque, felizmente, grande maioria dos medos que nós temos nunca se concretizam nem nunca se vão concretizar. Portanto, não há nada tão simples como pegar no telefone, marcar o número e falar com as pessoas. Ok? Sendo assim, o que é que eu aqui vos quero chamar a atenção sobre esta questão da mentalidade para a prospecção? Quero-vos chamar a atenção de um estudo que foi feito por Carol Dweck, e ela, na altura, teve a analisar um conjunto de profissionais e a mentalidade desses mesmos profissionais. Então, ela verificou que havia dois tipos de profissionais, ok? Os profissionais com uma mentalidade de crescimento e os profissionais com uma mentalidade fixa. Boa tarde, Miguel. Obrigado por me estares a fazer companhia. Então, o que é que aqui nós temos? Os profissionais com uma mentalidade fixa são aqueles que acreditam que nasceram com determinadas competências e nunca vão evoluir. Porquê? Porque nasceram assim e assim vão ficar. Depois, existem os profissionais com uma mentalidade de crescimento. E esses profissionais com uma mentalidade de crescimento são aqueles que estão abertos a novas formas de trabalho, abertos a novas técnicas de vendas, isto falando no caso dos vendedores, e que, estando abertos a isso, experimentam. Porquê? Porque eles acreditam que, obtendo formação, estando abertos ao conhecimento, conseguem evoluir e obter melhores resultados. Tendo em conta isso, a pergunta que eu vos faço é muito simples. Qual é que dos dois tipos de comerciais é que vocês acham que vêm os melhores resultados? Dos profissionais com uma mentalidade fixa ou com os profissionais com uma mentalidade de crescimento? Claramente que é os comerciais com uma mentalidade de crescimento. Porque os comerciais com uma mentalidade de crescimento olham para a prospecção com aquilo que eu chamo dos 3 As. E o que é que são os 3 As? Primeiro, adotam, do verbo adotar, adotam
novas técnicas que leem. Estão disponíveis a adotar essas novas técnicas. Segundo, adaptar. O segundo A é de adaptar, ou seja, adaptam àquilo que é o seu próprio perfil comportamental. Haverá coisas que eu hoje vos vou dizer em que vocês dizem assim, ok, aquilo que o Eduardo faz sentido, aquilo que o Eduardo diz até faz sentido, mas faz sentido é se eu fizer, eu acho que faz mais sentido se eu fizer desta forma. Ok, tudo bem. Então é importante é o quê? Adotar, depois adaptar, e a partir do momento em que eu verifico que adaptei e até obtenho resultados, aquilo que eu depois tenho que fazer é tornar isso um hábito e não uma experiência. Ou seja, aquilo que eu depois tenho que fazer é ficar adepto, ter disciplina para manter todo esse comportamento de dizer, muito bem, eu a partir de agora criei, há um novo método, eu vi, adaptei aquilo que é o meu próprio perfil, mas então agora vamos manter isto. Não é fazer disto uma experiência, mas é fazer disto um hábito. Sendo assim, agora que já percebemos qual é a mentalidade que nós devemos ter mediante esta atividade que é tão importante, que é a prospecção, que é aquilo que nos permite obter fechos, vamos então ver o que é que nós temos de fazer antes da prospecção, ok? Que exercício é que nós devemos fazer antes de termos prospecção? E a primeira atividade que aqui nós temos é, muito bem, eu já sei que é importante prospecção, já percebi isso, Eduardo, não insistas mais, ok? Então eu não vou insistir mais convosco. Então aquilo que nós depois temos que fazer é, em vez de eu atacar o mercado todo às cegas, aquilo que eu vou ter que fazer é definir aquele que é o meu mercado potencial. Não faz sentido eu dizer assim, muito bem, eu agora vou contactar tudo a torto e a direito, ok? Já não é o caso, mas se calhar há uns anos aquilo que se fazia era pagar nas páginas amarelas e começar a contactar os números pela ordem que fossem aparecer. Não. Aquilo que nós primeiro temos de fazer é o seguinte. Primeiro, fazermos um exercício muito simples. E este exercício muito simples é responder a 3 perguntas. A primeira pergunta é: 3 razões para um cliente adquirir o produto ou o serviço que vocês estão a comercializar. 3 razões. Indiquem 3 razões para um cliente, então, adquirir o vosso produto ou o vosso serviço. Vamos imaginar que eu tenho um restaurante, ok? 3 razões para um cliente adquirir, então, os produtos ou os serviços do meu restaurante. Sei lá, eu de repente posso pensar, ora bem, alguém que vai adquirir o meu produto ou o meu serviço é, sei lá, alguém que tenha fome, por exemplo, alguém que procura um espaço agradável para estar com os amigos, ou, sei lá, alguém que procura novas experiências gastronómicas. Ok, eu já tenho aqui 3 razões para um cliente adquirir o produto ou serviço do meu restaurante. Aquilo que nós depois temos que identificar é outra coisa, que é o quê? 3 motivos para essas pessoas comprarem à nossa empresa. Ou seja, utilizando aqui o mesmo exemplo, indicar aqui 3 motivos para comprar no meu restaurante. E então, pensando aqui também no serviço de hotelaria ou de restauração, eu posso pensar que podem vir ao meu restaurante pela localização do meu restaurante, podem vir ao meu restaurante pela qualidade dos serviços, ok? Ou pela qualidade dos produtos. E também podem vir ao meu restaurante pelas, sei lá, pelas especialidades gastronómicas que eu tenho. Então o que é que nós fizemos primeiro? Primeiro identificamos 3 razões para um cliente adquirir o nosso produto ou serviço. E depois identificamos 3 motivos para comprarem à nossa empresa. Aquilo que nós depois temos que fazer é outra coisa, que é o quê? Identificar 3 motivos para essa pessoa querer comprar a nós enquanto vendedor. Ok? E então, eu aí posso dizer, sei lá,
eu enquanto vendedor de um restaurante ou do que seja, eu posso identificar, sei lá, como características que tenho empatia, estou disponível e, sei lá, tenho compromisso. A partir do momento em que eu consigo isso, eu consigo obter esse compromisso. Ok. E porquê é que é tão importante nós fazermos aqui este exercício de quê? De identificarmos 3 razões para nos comprarem a nós. Num mundo como o de hoje, em que as empresas estão cada vez mais parecidas, em que as empresas estão cada vez mais profissionais, a grande diferença que existe está nos vendedores. Então é importante nós fazermos este exercício que é, para além de analisarmos o cliente, para além de analisarmos a nossa empresa, também fazermos um exercício de autoconsciência, de autoconhecimento, razões para nos comprarem a nós. O Miguel Amaro diz aqui uma coisa, é criar o H2H, ou seja, human to human, em vez do business to business. É exatamente isso, ó Miguel. É eu olhar para os clientes como pessoas que estão ali. Mas aqui o objetivo é, em vez de eu andar a atacar o mercado de uma forma cega, é eu saber onde é que vou dar os meus tiros. Então, a seguir, nós vamos fazer aqui uma coisa que é o quê? Vamos fazer agora o seguinte. Estas 3 perguntas permitiram-nos clarificar porque é que as pessoas compram, mas também nos dá a resposta porque é que não o fazem. Então vamos fazer agora um segundo exercício. E o segundo exercício que nós vamos agora fazer vai ser uma coisa muito simples. Quem é o beneficiário das soluções que eu vendo? Quem é o beneficiário das soluções que eu vendo? E no caso de um restaurante, nós podemos considerar aqui o quê? Famílias, podemos considerar aqui grupos de amigos, podemos considerar aqui, por exemplo, empresas. E depois de eu saber quem é o beneficiário das soluções, então eu agora tenho que fazer uma pergunta que é uma pergunta simples, que é: será que eu costumo contactar o tomador de decisão? Será que eu costumo contactar a pessoa que toma a decisão? Atenção que quem toma a decisão não é obrigatoriamente o dono da empresa. Vamos agora ver aqui uma coisa. Eu há um bocado falei que o beneficiário das soluções eram famílias, grupos de amigos e empresas. Vamos pensar nas famílias. Quando eu aqui costumo contactar o tomador de decisão, no caso das famílias, quem é muitas vezes o tomador da decisão dentro das famílias. Exatamente. Epá, para quem tem filhos, que é o meu caso, tenho 2, muitas vezes eu vou almoçar porque quem escolheu pela escolha dos meus filhos. Então muitas vezes acaba por ir a cadeias de fast food porque foi a escolha deles. Eles fizeram a decisão, eles foram o tomador da decisão. Então significa que aquilo que nós muitas vezes temos que pensar é quem é o tomador da decisão dentro da empresa a quem eu quero vender. Muitas vezes pode não ser o dono da empresa, mas pode ser, sei lá, o usuário, a pessoa que usa o serviço ou o produto que nós vendemos. Pode ser um consultor, pode ser um influenciador, ok? Eu há muitos anos, quando trabalhava no seguro de crédito, andei durante cerca de 2 anos a tentar contactar uma empresa de frutas. E cheguei-me a reunir por 2 vezes com o dono da empresa, mas o negócio nunca avançou. Até que a dada altura eu falei com outro cliente que eu tinha, ali naquela zona geográfica, e eu disse: "Epá, eu já há algum tempo que ando a tentar fazer negócios com esta empresa, tenho falado com o dono, mas não consigo". Então, ele disse-me: "Ok, ó Eduardo, as decisões dentro desse âmbito são tomadas pelo consultor financeiro da empresa, que era alguém que ia à empresa uma vez por mês, ok? Mas nesse caso, ali é que era o tomador da decisão. Portanto, nem sempre o tomador é o dono ou o diretor, ok?
Então, o que é que nós agora já sabemos? Nós agora já sabemos quem vamos servir, já sabemos quais são as suas necessidades e, por outro lado, também já sabemos quem toma a decisão e que pressupostos é que vão valorizar para o fazer. Então, conhecemos o nosso cliente potencial, o que torna mais fácil então saber onde é que ele vai estar em maior concentração. Então vai ser aí que nós vamos incidir a nossa comunicação. Eu há um bocado falei-vos nas cadeias de fast food, é por isso que existem tantos menus infantis. Que é para quê? Que é para as crianças nos obrigarem a ir lá. E isto tudo então é importante, porquê? Porque mais importante do que quem conhecemos é quem nos conhece a nós. Então vai ser aí que nós vamos ter que incidir a nossa comunicação. E em termos de comunicação, nós então podemos definir aqui 3 estratégias de comunicação. Primeira estratégia, fazer prospecção ativa. O que é fazer prospecção ativa? É pegar no telefone, fazer chamadas, é pegar em e-mails, fazer e-mails, é ir às redes sociais e publicar tudo aquilo que nós estamos a vender. Fazer prospecção ativa. A outra forma que nós temos de fazer as coisas é através de prospecção passiva. E o que é fazer prospecção passiva? Fazer prospecção passiva é, por exemplo, eu escrever nas redes sociais artigos a educar os meus clientes. Sei lá, vamos imaginar que eu sou vendedor de uma fábrica de tintas. Eu posso começar a publicar fotografias de casas como elas ficaram depois de terem as minhas tintas, como elas ficaram bonitas, atrativas, ok? Como se tornaram em espaços acolhedores, que é para quê? Que é para depois as pessoas que vêm aqui dizerem assim, ok, olha, também quero esta tinta. Então, eu em vez de estar a contactar as pessoas, são elas que veem e depois querem os nossos produtos ou serviços. E depois existe uma forma de prospecção que eu diria que só um pequeno número de vendedoras é que utiliza esta forma de prospecção. E é aquela que mais resultados traz e é aquela que menos trabalho dá. Que são as referências. Que é pedir referências. E é muito simples pedir referências. Pedir referências é termos um cliente que nos diz: olha, o Eduardo, epá, estou extremamente satisfeito com o teu serviço, estou extremamente satisfeito com os teus produtos, com os produtos que vendes, e nós dizermos assim: ok, olha, muito obrigado, mas já agora diga-me uma coisa. Conhece mais alguém que também possa vir a gostar dos produtos e serviços que eu vendo? Epá, e aquilo que eu vos vou dizer é que é surpreendente a quantidade de pessoas que dizem: ok, eu Eduardo, por acaso até conheço. Porque nós muitas vezes podemos pensar assim: epá, se a pessoa quiser, ela depois diz: não, mas é que muitas vezes a pessoa nem sequer se vai lembrar. E ela não vai ficar chateada em eu fazer essa pergunta. É claro que só convém fazer essa pergunta depois dela mostrar genuína demonstração de interesse por aquele que é o nosso trabalho. Ok? Então, sendo assim, está visto já como detectar ou identificar um mercado potencial, está visto já quais as estratégias de comunicação que nós podemos fazer, ok? Agora vamos ver como é que nós devemos fazer a programação da prospecção. E então, relativamente a esta questão da programação da prospecção, o que é que eu aqui vos gostaria de comentar? A prospecção é importante? É. E porquê que é importante? Ok? Eu, por acaso, não estou com a janela aberta, mas já vos consegui ouvir. Portanto, é porque é a única forma de obtermos fechos. Perfeito. Estão atentos àquilo que eu estou a dizer. Obrigado por isso. Então, aquilo que eu vos quero dizer é, se há aqui algum vendedor júnior ou alguém que está a começar recentemente numa empresa, aquilo que eu vos quero dizer é, a prospecção deve ocupar 75% do vosso tempo. 75%.
Não existe outra forma do mercado vos conhecer que não seja por prospecção. Para quem não já está há mais tempo no mercado, que já tem uma base de carteira de clientes sólida, não é necessário tanto tempo, longe disso. Mas aquilo que eu recomendo é que vocês dediquem pelo menos 90 minutos do vosso dia à prospecção comercial. 90 minutos do vosso dia à prospecção comercial. E como é que nós fazemos isso? Definindo blocos de horário, ok? E blocos de horário é definir, muito bem, eu entre hora X e Y, só me vou dedicar exclusivamente a fazer prospecção. Mais nada. Só a fazer prospecção. Ok, Eduardo, e se entrar algum e-mail? Não, vocês estão a fazer prospecção. Epá, e se me ligarem? Epá, se for algum e-mail que vocês tenham enviado a prospecção, se calhar faz sentido atender. Ok, agora se for algum colega vosso para vos falar sobre o jogo da Liga dos Campeões, então aí não faz sentido atender. Ok? Então, 90 minutos do vosso tempo só para prospecção. E nesses 90 minutos não pode haver desculpas. Desculpas do género, epá, estou cansado, isto é difícil, estou demasiado ocupado, ou ainda é cedo. Não, sem desculpas. 90 minutos sem desculpas. Ora bom, relativamente a isto, muitas vezes fazem a pergunta que é, ok, Eduardo, qual é a melhor hora do dia para fazer prospecção? Então é o seguinte, eu estive a analisar vários estudos e há horários para todos os gostos. Mas o estudo que eu mais gostei é um que indica que o melhor horário é entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, mas que tinha uma ressalva. Atenção, este é o melhor horário, mas em termos de eficácia só é melhor 1,9% que o pior bloco horário. Ora bom, não é uma diferença de 1,9% que vai fazer grande diferença. Portanto, aqui eu diria que a melhor hora para fazer prospecção é a hora que vocês definirem e que efetivamente vão fazê-lo. Ok? É aí que vocês têm que incidir. Marcam, fazem. É isso que eu vos peço. A seguir, vamos para aquilo que é a prospecção pelo telefone. Ora bom, o que é que eu aqui vos quero dizer? Das várias formas de prospecção, eu hoje tinha que me centrar, quer dizer, numa hora não dá para falar em tudo. Então, eu hoje tinha que me focar naquilo que era a melhor hora para nós, um dos métodos para fazermos prospecção. E acabei por me centrar na prospecção pelo telefone por vários motivos. Primeiro, é aquele que continua a trazer melhores resultados para os comerciais e para as empresas. De longe continua a ser aquele que é melhor. Perguntam vocês, e as redes sociais? As redes sociais também, mas as redes sociais podem servir como complemento da prospecção pelo telefone. Eu posso ir ao LinkedIn e tentar saber quem é o diretor de compras de uma determinada empresa e depois fazer o contacto telefónico por aí. Alguns também poderão estar a dizer, Eduardo, mas há cada vez menos pessoas a fazerem prospecção pelo telefone. Eu aí digo-vos, melhor ainda, porque significa que vocês se vão diferenciar dos vossos concorrentes. Estão os potenciais clientes a receber carradas e carradas de e-mail por dia e a ignorar, e se calhar vem um número no telemóvel e acabam por atender. Portanto, eu recomendo vivamente que façam prospecção pelo telefone. Eu não estou a dizer para não fazerem, não adotarem outros métodos. Eu só acho é que este é um método importante. E acaba por ser também um método importante no seguinte sentido. Nós, em termos de comunicação, se eu mandar o e-mail, só estou a comunicar com as palavras. Se eu falar pelas redes sociais, só estou a comunicar com as palavras. Mas pelo telefone, para além das palavras, também estou a usar o tom de voz,
que é uma importante ferramenta dentro daquilo que é a comunicação. Então, vamos falar sobre a prospecção pelo telefone. Eu sei que é uma coisa que assusta muitos vendedores, ok? E há inclusive uma piada, assim, que se diz assim neste meio profissional, comercial, de certeza que a grande maioria de vocês já ouviu isto, mas eh, como é que fazemos para um vendedor parar de trabalhar? E então a resposta é muito simples: metemos um telefone à frente. Porquê? O vendedor tem tanto medo que até para de trabalhar, ok? Tem medo, ok? Tanto se havia malta com medo de usar o computador porque tinha medo do rato, não é? Digo eu. Alguns comerciais têm medo do telefone. Epá, não tenham medo do telefone. E aquilo que eu vos quero dizer é, para ganharem confiança, aquilo que eu vos proponho é que criem o vosso guião de vendas. Criem o vosso script de vendas. Atenção, quando eu digo para vocês criarem o vosso script de vendas, não é para vocês decorarem o que está lá e lerem aquilo. Não. Isso soa mal. Nós já todos recebemos contactos de vendedores em que sentimos que claramente estavam a ler. Aquilo é desconfortável para nós, é desconfortável para eles, é desconfortável para toda a gente. Ok? Quando eu digo em criar um guião de vendas, tem a ver com um motivo muito simples. E o motivo que eu vos digo para criar o guião de vendas é o seguinte. Primeiro, vamos imaginar, sei lá, um bolo, um doce que vocês gostem muito, ok? Sei lá. Vamos pensar aqui no meu caso, gosto muito de, sei lá, olhem, estou na Guarda, gosto muito de Dom Sanchos. Muito bem. Quando eu penso num Dom Sancho, o que é que eu penso? Penso onde eu vou comprar. E habitualmente vou comprá-lo sempre ao mesmo sítio. Ora bom, e porquê que eu gosto de ir sempre ao mesmo sítio? Ora bem, porque eu gosto da qualidade. Mas acima de tudo, nós gostamos, e eu naquele caso específico gosto pela consistência. Porquê? Porque o sabor é sempre o mesmo. Não é um dia uma coisa e no outro dia outra. Os clientes valorizam a previsibilidade. E para nós, enquanto vendedores, isso também é importante. Porque reparem aqui numa coisa. Imaginem que o pasteleiro, quando faz o bolo que vocês tanto gostam, em vez de pegar na receita, fazia uma coisa que era assim: epá, não, para mim receitas não dá. Eu funciono na base do improviso. Então o que é que iria acontecer? Epá, se calhar o pasteleiro pegava num monte de farinha, mandava para o ar, pegava em ovos e dizia assim: epá, ontem foram 10 ovos, hoje vão ser 30. Hoje é à grande, vai ser com 30 ovos. Então o que é que iria acontecer? Não havia consistência, o produto não era sempre igual. Então aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte: nós quando estamos a fazer prospecção ao telefone, também queremos manter sempre a mesma qualidade. E a forma de nós mantermos sempre a mesma qualidade é ter um guião de vendas. É saber o que é que eu vou dizer ao meu cliente. Porquê? Porque vai haver dias em que eu estou até extremamente, como é que eu vou dizer, inspirado, mas haverá outros dias que por um motivo qualquer eu não estarei tão inspirado e não terei tantos resultados. Então, este é o motivo para quê? É eu obter sempre resultados, quer esteja num bom dia ou num mau dia. Eu sei que vou ter sempre resultados. Então aquilo que nós vamos ter que fazer é o quê? Vamos ter que criar um guião de vendas. E o que é que deve ter esse guião de vendas? Epá, uma coisa muito simples. Primeiro ponto, devemos ter aqui uma saudação, ok? Cumprimentarmos as pessoas, usarmos o nome da pessoa, se eu conseguir identificar antes quem é o tomador da decisão, usar o nome da pessoa. Porquê? Porque isso dá significância. A seguir, eu devo identificar o motivo da chamada. Porquê é que eu estou a ligar à pessoa? Por fim, devo fazer perguntas abertas. Porquê? Porque só de fazendo perguntas abertas é que eu consigo identificar as necessidades do cliente. E aquilo que depois vou ter que fazer sempre é lidar com objeções. Porque é normal as pessoas apresentarem objeções. Ok?
Por fim, vamos assumir o acordo e devemos terminar a chamada com o fecho, ok? Quer dizer, muito bem, então olha, tendo em conta então aquilo que é a nossa chamada, proponho que nos encontremos no dia X, ou proponho que lhe envie a nossa proposta através deste e-mail. O que é que acontece? O maior desafio das pessoas, tal como nós já vimos, que trabalham com telefone, está na quantidade de vezes que a proposta é recusada, que a proposta é rejeitada. Contudo, eu gostaria de vos lembrar aqui de uma coisa importante, que é o quê? Esta rejeição, na grande maioria das vezes, não é pessoal, ok? Trata-se, na grande maioria das vezes, de uma, eh, de uma rejeição, mas que tem a ver com outros fatores. Por exemplo, interrupção, ok? O que é isto de interrupção? Sei lá, já me aconteceu a mim e de certeza que aconteceu a vocês. Alguém que nos liga, epá, mas liga na hora errada. Então está-nos a interromper, não é uma forma certa. Segundo, a forma de abordar o assunto por parte do vendedor. Daqui a importância também do script. Porquê? Quando nos ligam, existem aqueles silêncios incómodos. Quando a pessoa começa a gaguejar, quando a pessoa não é assertiva, nós sentimos-nos inseguros. Então, se nós nos sentimos assim, significa que essa também não deve ser uma forma de eu abordar. Depois, tem aqui algo que é o quê? É oferta. Muitas vezes as pessoas, pura e simplesmente, não estão interessadas nos produtos que nós estamos a vender. Ok? E está tudo bem. Sei lá. Se hoje alguém me contactar para vender, sei lá, tintas, eu se calhar não vou ter interesse porque não tenho previsto fazer obras. Então não tenho interesse em fazer tintas, em comprar tintas, perdão. Ok? Então aquilo que eu vos quero dizer é o quê? Uma das principais razões para as pessoas resistirem ao telefone tem muitas vezes a ver com o estado emocional do comercial, tem muitas vezes a ver com a performance do comercial ao telefone. Então aquilo que nós devemos fazer é treinar para melhorarmos ao telefone. Tal como já vimos, é bastante importante nós fazermos exatamente isso, ou seja, fazermos prospecção pelo telefone. E então aquilo que nós devemos fazer, em primeiro lugar, para melhorarmos ao telefone, passa por, primeiro, auto-observação. Que comportamentos é que eu tenho quando contacto alguém telefonicamente? E reparem numa coisa, hoje os nossos telemóveis têm todos gravadores, portanto eu posso me pôr a gravar e ver quais são os meus jeitos, maneirismos, tiques, expressões que eu repita mais. Segundo, interromper o padrão. Então o que é que eu devo fazer? Eu analiso e depois devo gozar comigo próprio. Ok? Depois de ridicularizarmos os processos, devemos verificar os pontos de melhoria e mudarmos os maus hábitos por hábitos positivos. Por exemplo, eu quando comecei a dar formação online, eu comecei-me a perceber que eu tinha um hábito que era estar sempre ok. A dada altura, quando me apercebi, eu fui assim: "Epá, eu pareço uma zundapa, eu pareço uma mota", ok? Então o que é que aconteceu? Ok, gozei comigo próprio e a partir daí o que é que eu pensei? Pronto, vamos para a frente. E já sei um ponto de melhoria. O terceiro ponto tem a ver com uma coisa que é a que é que eu associo quando eu pego no telefone. Que sentimento é que eu tenho sempre que eu pego no telefone? É o sentimento de rejeição? É o sentimento de medo? Ora bom, é errado. Nós no primeiro episódio tivemos aqui o Américo Mazivilla, em que ele, não sobre a prospecção comercial, não sobre o telefone, no início ele disse, epá, o Eduardo, gostava-me de estar com as pessoas, até que a dada altura percebia que os produtos que eu tenho ajudam as pessoas. Portanto, eu ia estar com as pessoas para ajudá-las. Os meus produtos iriam ajudar os outros.
Então aquilo que eu vos proponho é que vocês façam exatamente aquilo que o Américo Mazivela chegou à conclusão. É que vender é servir. Vender é ajudar os outros. Então esse deve ser claramente o sentimento que vocês devem ter quando pegam no telefone. É que vão servir, vão ajudar os outros. A partir daqui, cumprindo os requisitos anteriores, passa a haver um condicionamento do reflexo. Ou seja, só a ideia de nós iniciarmos a atividade vai-nos deixar entusiasmados. Ok? Portanto, comecem hoje já a desenvolver o vosso guião de vendas, comecem hoje já a analisar o vosso comportamento e a melhorar esse vosso comportamento. Agora, passamos para uma coisa que já ouvi também aí algum comercial a dizer: "Ó Eduardo, isso é tudo muito bonito, mas eu tenho objeções. As pessoas estão-me sempre a colocar objeções." Ok, então se têm objeções é bom sinal, ok? É sinal que há interesse. Aquilo que nós temos que fazer é identificar quais são as objeções que nos apresentam habitualmente e planearmos essas objeções. Planearmos as respostas que nós vamos dar. Isto porquê? Utilizando o mesmo dicionário online que eu há pouco vos falei, do Primeirão, está lá escrito que objeção é um argumento com que se replica ou se impugna. Uma objeção é uma dúvida. Uma objeção é uma dificuldade. Vocês depois podem ir ao dicionário e confirmar que não está no dicionário escrito que objeção é para desligarmos o telefone e não incomodarmos mais o cliente. Não. O que está lá é argumento com que se replica. Dúvida, dificuldade do cliente. Então é exatamente isso que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que replicar, vamos ter que esclarecer tudo aquilo que o cliente nos está a propor. Objeções habituais dos clientes. Olha, eu não preciso do seu serviço porque eu já trabalho com outro fornecedor. Ok, é uma objeção típica. E o que é que nós devemos fazer com essa objeção típica? Antes de vos responder, vou-vos só pedir uma coisa. Peço, quem está a ouvir, se tiver alguma questão, alguma dúvida, queira que eu esclareça, vá pensando nessa dúvida e colocando que eu no fim esclareço todas essas questões que vocês tenham. Vamos então dar a resposta a esta questão, que é quando eu ligo para um cliente e o cliente diz: "Oi Eduardo, eu já trabalho com outro fornecedor, não preciso dos vossos serviços." Ok, nesse caso o que é que eu vos proponho? Ok, muito bem, olha, então, olha, se trabalha com outro fornecedor e está satisfeito, eu acho que deve continuar a trabalhar com ele. Mas já agora diga-me uma coisa: com que fornecedor é que trabalha? Ok. E diga-me outra coisa: o que é que mais valoriza ao trabalhar com esse fornecedor? Se houvesse alguma coisa que tivesse de alterar no relacionamento com esse fornecedor, o que é que alteraria? Então reparem numa coisa: vocês dão uma resposta que ele não está a contar, que é o quê? Muito bem, olha, se trabalha com outro e está contente, deixa-se estar. A seguir, o que é que nós vamos fazer? Provocamos aqui um enviesamento cognitivo e a seguir perguntamos o que é que ele mais gosta e ele vai nos dizer. E a seguir vamos perguntar o que é que ele menos gosta e ele vai nos dizer. E o que é que nós temos depois aqui? Temos depois aqui bases para nós apresentarmos uma proposta, em que nessa proposta tem que ter factos daquilo que ele gosta no outro concorrente e devemos apresentar soluções para aquilo que ele não gosta no nosso concorrente. Porquê? Porque se ele de imediato diz assim: "Olha, o Eduardo, deixe estar que eu já trabalho com outro." "Ah, mas nós temos preços bons." O que é que nós, no fundo, estamos a fazer? Estamos a criticar a escolha que ele fez. Porquê? Porque ele é um burro. Então há uma empresa que tem produtos mais baratos e ele está a comprar a outros. Perante essa nossa crítica, o que é que vai fazer o cliente? Vai se pôr numa atitude defensiva.
Então, o que é que nós ganhamos com isso? Nada. Outra sugestão ou outra objeção que é normal os clientes colocarem. Olhe, desculpe lá, o Eduardo, mas eu neste momento não tenho tempo para falar consigo. Qual é a resposta que nós podemos dar? Uma resposta muito simples, que é: olha, eu percebo, e é exatamente por causa disso que eu lhe estou a ligar, que é para saber qual o melhor dia para nos reunirmos. Estas sugestões que eu estou a dizer, estas sugestões que eu estou a dizer, não vão ser soluções para tudo. E também deixem-me vos dizer uma coisa: quando houver algum dia que vos apresentem algum produto ou alguma solução ou algum serviço que seja solução para tudo, duvidem, porque eu tenho dúvidas. Nas vendas nunca será solução para tudo por um ponto muito simples, que é a rejeição faz parte do processo comercial. Sermos rejeitados pelo cliente faz parte do processo comercial. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquilo que às vezes se diz sobre o campeonato de futebol, não é? Se todas as equipas do campeonato fossem treinadas por José Mourinho, haveria uma que iria ser campeã e haveria 2 ou 3 que iriam descer de divisão. E todas eram treinadas pelo José Mourinho, ok? Portanto, a rejeição nas vendas também faz parte do processo comercial. Temos então aqui uma questão do Luís Salvador, em que diz: já me deparei com situações em que o cliente não quis dizer quem era o fornecedor. Ó Luís, normal. Nós fazemos uma pergunta e o cliente responde se quiser. O que nós aí podemos fazer, ó Luís, é para evitarmos algum tipo de constrangimento que entretanto possa ter surgido com esta objeção do cliente, aquilo que nós podemos fazer é o seguinte: olha, ok, eu compreendo que não queira dizer quem é o fornecedor, mas já agora, o que é que valoriza no serviço desse cliente? Pronto, e de alguma forma tentarmos obter respostas por aí. Se a pessoa pura e simplesmente ao Luís se negar a responder a qualquer questão que eu coloque, só significa uma coisa: tenho que ir para o mercado e fazer mais prospecção e encontrar outros clientes que queiram responder às minhas perguntas. A rejeição faz parte do processo comercial. Mas o que é que nós também sabemos? Sabemos uma coisa, que é o quê? Se eu não fizer prospecção, eu não vou obter fechos. Ora bom, entretanto, não sei se tem alguma questão que eu queira colocar. Eu estou aqui para responder às vossas dúvidas, às vossas questões. Não havendo mais questões, pronto, iremos dar como terminado este 8º episódio do Parar para Vender. No entanto, lembrei-me agora de outra objeção que se costuma fazer, que é, ok, olhe, faça-me um favor, mande-me a informação por e-mail. Ok? É uma objeção que também costumam colocar, em que depois nos indicam um e-mail que normalmente é geral@nunca mais te vou responder.com. Então, perante esse tipo de objeções, ou perante essa afirmação, aquilo que nós podemos fazer é uma coisa relativamente simples. Quer dizer, muito bem, sei lá, no meu caso, muito bem, olha, eu tenho serviços de formação e tenho serviços de mentoria. Qual dos 2 serviços é que quer que eu lhe envie por e-mail? Pronto, que é uma forma de quê? Nós tentarmos desta forma identificar as necessidades, de alguma forma qualificarmos o cliente. Mais uma vez volto a dizer aquilo que eu comuniquei-vos há um bocado, que é: haverá respostas para tudo, isto será soluções para todos os casos? Não, não serão soluções para todos os casos. Mas o objetivo, ao darmos este tipo de respostas, ou em fazermos este planeamento das objeções, acima de tudo é criarmos aquilo que se chama enviesamentos cognitivos, ou seja, deixarmos de pôr o cliente a responder-nos só com cérebro emocional e obrigarmos a usar o neocórtex, ou seja, a refletir sobre a resposta que nos vai dar. Em vez de ser uma resposta automática, passa a ser uma resposta pensada. Ora bom,
Eu é o primeiro episódio em que eu estou aqui, sem convidados. O próximo episódio vai ser dia 23 de março, aí terei um convidado que vai ser anunciado, brevemente nas redes sociais. E o objetivo será, a partir de agora, ir intercalando. Ou seja, uma vez estarei eu a falar de assuntos mais concretos e específicos sobre aqueles que são os desafios da nossa atividade comercial, e depois irei receber convidados que nos irão trazer outras perspectivas, outras análises desta atividade tão interessante que é a atividade comercial. Sendo assim, se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar mais tarde, vocês poderão contactar-me, apresentar qualquer questão através do e-mail que estou agora a escrever, só um segundo. Então, qualquer dúvida que vocês então tenham, podem então colocar e podem então enviar para info@treinadordevendas.com. Olhem, eu quero agradecer muito a todos que marcaram presença, quero agradecer a vossa disponibilidade e voltaremos nos a encontrar então dia 23 de março. Muito e muito obrigado. Muito bem, espero que tenham gostado deste episódio. Vamos então definir o nosso plano de ação. Primeiro, o que é que temos que fazer? Definir o nosso mercado potencial. Segundo, definir a nossa estratégia de comunicação para atingir esse mercado. O que é que vos aconselho? Prospecção ativa, telefone, e-mail, redes sociais. Prospecção passiva, ou seja, educar e depois no final fazer aquilo que se chama um call to action, ou seja, indicar o vosso contacto. E nunca desvalorizem as referências. Perguntar aos vossos clientes satisfeitos se conhecem alguém que também pudesse usufruir dos vossos produtos e serviços. Usem o telefone, ok? É a forma mais eficaz de vocês atingirem o vosso cliente. O vosso cliente pode se esquecer de muita coisa quando sai de casa, mas tenho a certeza que nunca há de esquecer-se do telemóvel. A seguir, o que é que eu vos quero chamar a atenção? Façam um planeamento e respeitem religiosamente aquilo que for definido. Isto é, 90 minutos por dia e cumpram isso sem se distraírem. Para obterem melhores resultados, devem definir um guião de vendas para estruturar as vossas ideias. E, por favor, lembrem-se de uma coisa: vão haver sempre objeções. Portanto, preparem, treinem a resposta que irão dar às principais objeções. Isto irá fazer com que vocês consigam marcar reuniões, fechar vendas em todas as chamadas que fazem? Garantidamente que não. E porquê? Porque a rejeição faz parte do processo comercial. Agora, o que é que nós já sabemos? É que sem prospecção eu não vou obter fechos. Obrigado pela vossa presença.